Toda vez que uma pessoa negra morre, o meu coração dispara. Todas as vezes em que eu vi Cláudias, Amarildos, DGs e Rafaéis Braga se repetindo por aí, eu senti meu corpo caindo, minha respiração parando. Nada na vida me dói mais, talvez, do que pensar e principalmente falar, verbalizar genocídio da população negra. Esse com certeza é um dos temas que mais me doem e esse com certeza são um dos tipos de vídeos que eu mais evito fazer no canal, por mais que eu saiba como eles são fundamentais. Esses temas me doem de forma individual e eu evito fazer vídeo também porque eu sempre acho que eu nunca vou conseguir falar sobre isso de maneira objetiva, de maneira desinteressada, de maneira não afetada. Tudo isso porque eu tô falando de morte. Eu tô falando que a população negra morre estatisticamente mais todos os dias. Morre de bala, morre de fome, morre na fila do SUS e principalmente morre na rua existindo. Quando a sua vida cruza de maneira infeliz com a daqueles que deveriam nos proteger. Eu tô falando de extirpar uma vida da face da terra por ela ser negra. Eu tô falando de morte física. Eu tô falando de um pulmão perfurado por uma bala ou de um crânio fraturado por um cacetete. Eu tô falando de 9 tiros no meio da noite e 4 deles na cabeça. Eu tô falando de morte institucional, eu tô falando de tentativa de encarceramento de quase 30 anos só por portar pinho-sol. Eu tô falando de mais de 60% da população brasileira carcerária ser negra e isso não ser sobre desvios de caráter. Eu tô falando de corpos que são jogados numa vala sem identidade, de corpos que são destruídos, esquecidos. Eu tô falando de 5 jovens desarmados, documentados, comemorando o primeiro salário dentro de um carro parado e levando 50 tiros pela PM. Eu tô falando de dezenas e dezenas que morrem todos os dias e ficam no anonimato, porque eles não têm os seus casos apurados porque sua morte causou comoção pública. E morrem como bandidos, como suspeitos de portar uma arma quando na verdade carregavam um celular, suspeitos de roubar algo porque andavam com roupas novas na rua, suspeito de qualquer mal acometido a qualquer pessoa nas redondezas simplesmente por serem o corpo negro mais próximo respirando. Falar de genocídio é muito mais do que reclamar direitos básicos, é reclamar direitos fundamentais para a existência. Falar de genocídio não é reclamar o direito aos estudos, o direito a empregos. Falar de genocídio não é reclamar a falta de representatividade. Falar de genocídio é reclamar a vida, as instituições racistas. Falar de genocídio é reclamar sua possibilidade de existência no mundo. É entender que sem vida você não pode correr atrás de tudo, de oportunidade, de representatividade. É entender que primeiro a gente precisa estar vivo para depois começar a pensar em igualdade. Falar de genocídio é entender que vidas negras no Brasil às vezes nascem com os dias contados. Que jovem negro na periferia tem prazo de validade. Então hoje eu tô falando de morte. Eu não tô falando de estética negra. Eu não tô falando de cotas. Eu não tô falando de nenhum desses debates que são fundamentais e constantemente deslegitimados. Eu tô falando de morte. Eu tô falando de uma mulher jovem, negra, LGBT, favelada, socióloga e uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, que se levantou contra abusos policiais, intervenção federal, política antidrogas, encarceramento em massa, genocídio negro, feminismo negro, que se levantou por nós, que se levantou a favor de nós, que se levantou lá, onde poucas de nós conseguem chegar, que entrou no jogo político e de lá tentou mover estruturas, tentou fazer a coisa acontecer, defendeu, denunciou, transformou. Eu tô falando da ausência de vida, a ausência dessa vida. Ausência de pulsos no coração, ausência de sinapses cerebrais. Eu tô falando de vidas que partem por estarem onde estão e por serem quem são. Eu tô falando de educação, de força, de trabalho, de ocupar lugares. Eu tô falando de uma mulher que se letrou, eu tô falando de uma mulher que acessou, eu tô falando de uma mulher que ocupou e representou, que não parou e acabou silenciada para sempre, porque somos carne, e a carne mais fraca e a carne mais exposta. Porque nós somos o corpo suspeito, aquele que é pensado para matar, que é feito para morrer. Eu tô falando de Marielle Franco, mulher negra, vereadora, socióloga, de novo, favelada, LGBT, mãe, defensora dos direitos humanos e vereadora do Rio de Janeiro, executada com 4 tiros na noite de 14 de março de 2018, no bairro Estácio, no Rio de Janeiro. Dia 28 de fevereiro, Marielle é nomeada uma das relatoras da comissão que vai investigar a intervenção federal no Rio de Janeiro. No dia 10 de março, Marielle, por meio de suas redes sociais, denuncia violência policial. No dia 14 de março, após sair de uma mesa chamada Mulheres Negras Movendo Estruturas, Marielle é executada com 4 tiros dentro de seu carro, levando junto seu motorista Anderson.
Os 2 alvos de uma pistola de calibre 9mm que pertencia a lotes vendidos para a Polícia Militar no ano de 2006. Há tantas e tantas coisas para falar sobre o que Marielle representa e por que essa morte é absolutamente simbólica e mata não só uma vida, não só uma mulher, uma ativista, uma negra, mas mata também a democracia, mata também os direitos humanos, mata também a nossa liberdade de expressão, mata também a nossa liberdade por busca a direitos. Existem tantas e tantas coisas a dizer sobre isso que nem dá para falar aqui, não agora. Como mulher, como ativista, como jovem, como alguém que, assim como Marielle, sonhava e acreditava em possibilidades futuras, eu realmente estou em luto, eu realmente estou sofrendo, isso realmente me deixou com medo, me deixou assustada. Mas acima de tudo, como muitos dizem por aí, e é real, Marielle é semente e a sua morte nunca, nunca será em vão. Enquanto a gente existir, enquanto a gente tiver memória, nós vamos levar o nome dela e de todas e todos os outros que morreram por serem quem são, por estarem onde estão. E no caso de Marielle, por terem dito o que disseram. Como diria Marielle, quantos mais precisam morrer para que essa guerra acabe? Esse vídeo não tem conclusões, esse vídeo não tem respostas, eu nem sei o que esse vídeo tem. Talvez ele seja só uma forma de coletivizar a nossa dor nesse momento. Marielle presente. Nós seremos milhões de Marielles.